Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A palavra do Senhor diz, irmãos, lá em Romanos, que a gente era escravo, né, do pecado, né? Mas Deus, né, deu seu Filho único, né, para nos libertar de quê? Da escravidão do pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei e a escravidão e a graça. Tinha a lei, tinha a escravidão e a graça. Hoje a graça é por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não vivemos na lei, hoje é pela graça. Mas a graça nos dá limite, né? Não é que a gente conhece a graça, que é o nosso Senhor Jesus, que nós vivemos pela graça, que a gente pode andar pecando. Pecado tem consequência. Consequências gravíssimas. Tem muitos crentes aí pecando, todo atrapalhado. É um assunto sério e muito grave esse assunto. Muito sério e muito grave. Isso é para crentes. Muito sério. Porque o pecado, iniquidade, bem-aventurado aquele que Deus impune pecado, né? Bem-aventurado, Salmo 32 fala que... O Salmo 32 fala que... Deixa eu pegar aqui. Salmo 32, 2 fala: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A iniquidade é o pecado consciente. Bem-aventurado aquele que... Bem-aventurado o que tem o perdão do seu pecado, da sua iniquidade. Não é verdade? Salmos 32, 2 fala. Vocês vão entender agora o que eu quero dizer. O pecado consciente. Iniquidade significa pecado consciente. E o salmista fala que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Como que o salmista Davi está falando? Quando a gente aceita Cristo, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, as nossas iniquidades são perdoadas. Os nossos pecados são perdoados. Como a gente não conhece a Cristo, a gente está em iniquidade, pecado consciente. Somos escravos do pecado, né? Como aqui em Romanos fala, a lei, a escravidão e a graça. Hoje nós vivemos pela graça. E bem-aventurado aquele que recebe o perdão das suas iniquidades e cujos seus pecados são cobertos pelo sangue de Jesus. Aí o Salmo Davi fala que 32:2 fala isso. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, cujos pecados são cobertos. É pelo sangue de Cristo que nós temos esse perdão. Mas aí você pergunta para mim: mas Márcio, e se José, e se eu andar pecando consciente? Aí você... Não é que você está pela graça que você tem que andar de todo jeito. Não, pecando consciente de jeito nenhum. Porque o pecado gera morte. E você pecando consciente, você está em pecado que dá juízo, inferno. E as consequências são graves. Você entendeu? É pecado premeditado. Você fala: Deus perdoa os meus pecados. Aí você vai e peca. É o prazer de estar maior do que a obediência. Você entendeu? Você sabe que não pode adulterar. Você tem consciência. Você tem sua esposa e você vê uma menina muito bonita. Você tem a consciência que você não pode se envolver e você se envolve. Você fala: mas Deus me perdoa. Não, você está caindo em juízo. Viver pela graça não é viver de todo jeito, não é isso. E as consequências são gravíssimas, meu irmão. Você que já aceitou a Cristo, você que tem consciência da palavra do Senhor, cuidado com esse pecado. Igual a própria Bíblia fala que as consequências são tão graves que muitos vão ficar assim, ó. Deixa eu pegar para vocês verem aqui, a situação é feia. Muitos vão ficar desse jeito aqui, ó.
Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome, e em teu nome nos expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicadamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou as consequências do pecado da iniquidade, o pecado consciente. Nós vivemos pela graça, a gente não pode andar de todo jeito, a gente não pode andar pecando, não é que Deus perdoa. Isso é pecado premeditado. Pecado você já está premeditando o pecado. Então é um pecado que dá juízo. E tem muitos que antes não vai receber o perdão, vai ficar nisso aqui, ó. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidades. Então, irmão, você que pratica a iniquidade consciente, você que pratica o pecado consciente, você que sabe que falar mal do teu próximo é pecado, e você tem esse incômodo em você, mas você continua falando, você pode ter certeza que você está caindo em grande juízo e Deus vai cobrar grandemente de você. Você pode ter certeza. Deus vai cobrar grandemente de você. E que você precisa se arrepender e conversar com Jesus, pedir restauração ao Senhor. Você precisa conversar com Ele para que você saia desse pecado consciente. Você precisa confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Você precisa colocar sua vida nas mãos do Senhor. Você se converteu, você conhece a verdade, mas não é assim. Você não pode estar saindo pecando consciente. O pecado da iniquidade, o pecado premeditado, isso dá inferno. Você pode ser condenado no fogo do inferno. E muitos vão morrer assim, ó. Muitos vão morrer assim, nesse pecado da iniquidade. E Jesus vai falar explicitamente. Explicitamente significa explicadamente. Ele vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mateus 7:22. É que tem pessoas que são convertidas e andam pecando, andam no pecado consciente. E o salmista fala: a iniquidade só é perdoada. A iniquidade, ele fala: bem-aventurado o homem cujos seus pecados, suas iniquidades são perdoados, cujos seus pecados são cobertos. É quando ele tem um encontro com Deus, é quando ele tem um encontro com Jesus. O salmista está falando, o salmista Davi. Você entendeu? Mas a graça não dá essa liberdade para você continuar na iniquidade, porque você não é mais escravo do pecado, você vive pela graça. Você não é mais escravo do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. Porque você já vive em cima do pecado. Os pecados não vivem em cima de você. E você não pode pecar consciente. Se você pecar consciente, Jesus te garante: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. E você que está praticando iniquidade. Você que está namorando com uma mulher que é descrente, você tem consciência que a palavra do Senhor fala para você não namorar com uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não é lavada e remida pelo sangue de Jesus. A palavra do Senhor fala consciente para você que você não pode namorar com uma pessoa que não faz parte da sua comunhão, que o julga desigual. E você tem a consciência, você sabe plenamente que é pecado, que é errado, que você está em desobediência. Deus pode cobrar grandemente de você. Isso é um pecado consciente. Isso é uma iniquidade, porque você tem consciência que é errado. Você sabe que é errado, você sabe que é pecado, você sabe que é errado. Você entendeu? É a mesma coisa, você sabe que a masturbação, que a pornografia é pecado, mas você continua na pornografia, você continua na masturbação, você continua nas orgias. Você continua, você sabe que é pecado. Isso é um pecado consciente. Isso é um pecado premeditado. Você sabe que é pecado. Quando você tem consciência, você está premeditando o pecado. Aí você fala: ah, mas Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa, com certeza. Você falando isso, você já está premeditando o pecado. Então isso é pecado. Isso é iniquidade. Você pode pagar com sua própria alma. Você pode ter a morte. De eternidade a eternidade. Você pode ir para o inferno se você morrer desse jeito. E muitos, que o próprio Jesus fala aqui em Mateus 7:22, vão morrer desse jeito, na iniquidade, não terá conserto, porque ele não abre a mão
do pecado. Ele anda na igreja, ele continua firme no Senhor, ele firme no Senhor assim, por aparência, né? Ele continua indo para os cultos na quarta, no domingo, na quinta, na sexta, está em todos os eventos da igreja, mas por trás anda praticando a iniquidade. E é o que Deus vai falar para ele. É o que Jesus vai falar para ele. Explicadamente, explicitamente, que significa explicadamente: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então você tem que ter cuidado, vendo que você está errando. A dependência do Senhor, como eu falei no outro vídeo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. A dependência do Senhor é isso aqui. É quando você abre o coração e fala: Senhor, eu não consigo largar a pornografia. Senhor, eu não consigo largar a masturbação. Senhor, eu não consigo largar o adultério. Pai, me ajuda, me socorre. Você pede socorro, Senhor, você é sincero. Ele vem te socorrer, ele sabe que você tem uma área fraca na tua vida. Ele vai restaurar, ele vai te modular. Ele vai te fazer uma pessoa diferente. Ele vai te fazer uma pessoa diferente. Você entendeu? Isso que é confiar no Senhor, não é andar na iniquidade. E Deus vai te mudar. Nós somos falhos, somos pecadores. Somos pecadores, somos falhos. Agora, andar na iniquidade, Deus não aceita. Premeditar pecado, Deus não aceita, Deus abomina. A abominação dele é tão grande que ele te lançará no fogo do inferno. O próprio Jesus fala aqui: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais pecados conscientes, pecados que você sabe que é errado. Está longe do Senhor, profetizou, falou no nome do Senhor, mas estão gelados, frios, não lê Bíblia, não ora mais, anda como religioso dentro da igreja e vai morrer religioso, a segunda morte. A segunda morte. Ele já entrou num estado tão grande, esse crente aí, convertido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele já entrou numa frieza tão grande que a igreja conversar com os irmãos, ele acha que já está salvo. A cegueira dele é tão grande, a iniquidade dele é tão grande, o pecado é tão premeditado na vida dele, que ele acha que já só ir para a igreja, ir nos cultos, tal, não beber, ele acha que já está salvo. Então você tem que largar esse pecado. Você tem que pedir socorro ao Senhor. Você tem que ir lá no Salmo 125. Salmo 125, você tem que ir lá no Salmo 125 e falar: Senhor, me ajuda, me socorre, eu confio no Senhor. Quando você peca assim, se você vê que é uma área fraca na sua vida, quando você peca e você vai em busca de socorro, vai no Senhor, Deus encoberta teus pecados. Deus sabe que você não tem consciência que você está pecando. É uma área fraca na sua vida. É igual eu quando bebia cachaça. O processo foi doloroso, não foi do dia para a noite. Foi quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, passei 20 anos fora do Evangelho, eu veio viciado na cachaça. E alcoólatra, fumante. Deus sabia que era a área fraca, mas eu sempre socorria ao Senhor. Sempre eu chorava nos pés do Senhor. O cigarro mesmo foi uma das coisas que mais me maltratou meu coração, a minha alma. Foi uma das coisas que mais me machucou. Eu na igreja fumando. Foi uma das coisas que eu mais sofri. Levei 5 anos. Quando eu voltei para as palavras do Senhor, 5, 6 anos para me se libertar. Eu falava de noite: Senhor, me liberta do cigarro. Eu fumando, ia para a igreja. Dava vontade de desistir. Mas aí Deus sabe que você quer libertação. Deus sabe que quer. Deus sabe que você quer. Você, irmão, que está fumando, mas você está procurando o Senhor. É uma área fraca na tua vida e continue procurando, que Deus vai te libertar. Eu passei 6 anos para Deus me libertar. Aí vocês falam assim: mas por que Deus demorou tanto tempo? Oxe, você está no lugar de Deus para falar isso? Você está no lugar dele? Era um pecado consciente, mas ao mesmo tempo ele se tornava um pecado encoberto pelo Senhor. Um pecado não iniquidade, porque o Senhor via sinceridade, que eu ia nos pés dele, eu chorava. Eu dava vontade de desistir. Mas depois de 5, 6 anos, Deus me respondeu. Ele me libertou do cigarro. E não foi fácil. Eu estava num ponto tão angustiado, tão triste, que numa cidade chamada Barra do Rio Grande, que Deus usou uma pessoa que
Eu quase caí, falei, Deus, na hora certa, no momento certo, vou te libertar, estou cuidando da sua família. Deus falou grandemente na boca do homem de Deus. Um cara que não dava nem nada por ele, nem sei quem é. Mas Deus falou grandemente que ele viu que a aflição minha era sofrida. Quando você tem pecado, meu irmão, era fraca na sua vida que você não tem libertação. E você procura o Senhor verdadeiramente. Isso não chama pecado de iniquidade. Isso chama fraqueza. Isso Deus vai te restaurar. Igual ele foi me remodulando. Eu caía, levantava, Deus me restaurando na bebedice. No cigarro, Deus me restaurava. Eu sou uma prova consciente. Mas não era. Para mim era um pecado consciente, iniquidade. Mas para Deus não, porque eu era sincero, eu confiava no Senhor. Eu falava com Ele. E Deus não é meu empregado, Ele responde na hora que Ele quiser, meu irmão. Você tem que botar uma coisa na sua cabeça, você que tem uma área fraca na sua vida, que você não consegue se libertar desse pecado consciente. Você tem que botar uma coisa na sua cabeça para você não enfraquecer, que Deus responde na hora que Ele quer. Você tem que botar uma coisa na sua cabeça, que Ele é que responde, não é você. É Ele que faz, não é você. Por isso que demora o seu tempo, não é o tempo de Deus. Por isso que eu ficava agoniado, ficava desesperado. Mas Deus me mostrou várias vezes, Deus me segurou e foi no tempo dele, na hora certa, Ele me libertou do cigarro. E glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Pois é, meu irmão, entenda, não sofra essa depressão, não sofra essa pressão psicológica, entenda fraquezas, áreas fracas, como chegar no Senhor, como ir a Deus. Quando você vai a Ele com sinceridade, isso não é iniquidade, isso chama fraquezas na alma, fraquezas no teu caminho, e que Deus vai te libertar. Você continue orando e que Deus vai te libertar, e Deus não pega você como uma abominação, não, não, não. Quando você está fraco e busca Ele sinceramente para Ele te libertar do pecado, igual aconteceu comigo, que eu passei 20 anos fora do Evangelho, vim fumando, vim alcoólatra, você entendeu? Eu falo para pessoas que pecam consciente, tá na igreja, que não tem vício, que não tem que não é área fraca, é pecado mesmo, que gosta de ver a bagaceira mesmo. O pecado da iniquidade é isso. E não é igual esse pecado que eu tinha de fumar, de beber. Eu estava indo para a igreja. Por que não era igual? Um pecado consciente. Porque eu estava com a área fraca e estava pedindo libertação ao Senhor e estava sendo sincero com o Senhor. Poderia ser um pecado, iniquidade, se eu estivesse na presença do Senhor e pedindo a Ele por pedir sem coração. Aí é um pecado consciente. Mas o pecado consciente é quando a pessoa pratica, tem prazer naquilo e ainda usa o nome do Senhor, fala, Deus perdoa o pecado, ele já está premeditando o pecado. Isso chama-se o pecado consciente. Mas quando você tem uma área fraca, vem do desviamento, ou se converteu, tem uma área fraca na sua vida que precisa de libertação, e você é sincero com o Senhor, você fala com o Senhor, me liberta, me ajuda, me socorre. Eu preciso de libertação nessa área de fumar, de beber, me ajuda, meu Pai. Eu preciso de libertação nessa área que eu minto, eu não consigo parar de mentir. Deus pega você como inocente, você não é abominação. Abominação é quando você, é um pecado consciente, é quando você pratica, você tem prazer naquilo. Quando você é liberto daquilo, você tem prazer de fazer. Esse que é o pecado consciente. E muitos vão ir para o inferno por causa disso, porque Jesus fala, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Vive pela graça, mas anda pecando consciente, anda pecando como antes. E é liberto, mas tem prazer no pecado. Tem prazer de desagradar o Senhor. Tem o prazer de desagradar o Senhor. E vai pagar um preço caro, que chama-se inferno. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa entender, que você não viva aflito no teu coração. Entenda o que é uma área fraca que você pega. Você que é desviado, que veio do desviamento, que é muito mais difícil ainda. E eu sou prova viva, passei 20 anos fora do Evangelho, vim alcoólatra, vim fumante, você entendeu? E quando você, porque quando o desviado se desvia para vir para a igreja, ele vem com todos os pecados. Não é do dia para a noite que ele consegue se libertar. Ele vem com áreas fracas, podres que o diabo colocou no caminho dele. E a pessoa que se converte, às vezes a pessoa que se converte também precisa de um trabalho de discipulado, e ela vai conscientizando ela que não pode. Deus já libertou e tal, sabe?
Aí os crentes vão passando muito tempo com Jesus, firme e forte no Senhor, começa a esfriar, começa a pecar consciente, sabe que é errado, não, sabe que a graça, a gente vive pela graça, aí onde Deus pega, aí onde é os problemas sérios. Cuidado, meu irmão. Cuidado para você não estar pecando consciente, você saber que tem que amar seu irmão e você é assassino, você não ama seu irmão. Cuidado, meu irmão. Se você não amar seu irmão, é um pecado consciente. Você crente, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você que não ama seu irmão, você é assassino. Isso é um pecado consciente. Você que tem raiva do teu vizinho, tu que tem raiva daquele homem na rua, tu que tem raiva lá daquele cara no banco que não liberou o empréstimo. Tu crente que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tu que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tu que não gosta dele, tu que não ama ele. Tu é assassino. É um exemplo de pecado consciente. É um exemplo de pecado consciente. Quando ele não se torna um pecado consciente, ou uma iniquidade consciente, quando você vai nos pés do Senhor, Pai, me ensina a amar as pessoas. Me ensina a amar as pessoas. Me ensina a falar do teu amor para essas pessoas. É quando você perdoa, é quando você abraça. Porque quando você tem o amor de Jesus no teu coração, você ama as pessoas, você gosta das pessoas. Você fala assim, tem que amar porque Jesus manda, mas o amor está no teu coração porque Jesus colocou. Porque quem ama o Senhor ama as pessoas. Quem ama Jesus ama as pessoas. Ama os próximos. Porque você é contaminado com o amor de Jesus. E se você é contaminado com o amor de Jesus, não tem como você amar seu próximo, mesmo que te fez mal. Por isso que eu falo para você que a dependência é 100% de Jesus. E se você não ama seu irmão, é um pecado consciente da inferno. Que Deus te abençoe, meu irmão. Essa é a palavra de hoje. Que você faça uma reavaliação, uma revisão da sua vida. Não sei falar muito, desculpa, irmãos. Que você faça uma revisão na sua vida. Que peça o Senhor para mudar a sua vida. E se você estiver no pecado consciente, e você entenda que é um pecado consciente. Não misture áreas fracas na sua vida que Deus está te fazendo um processo, Deus está te moldando com o pecado consciente para você não entrar em depressão, para você não largar os caminhos do Senhor, porque eu já passei por isso e Deus me ensinou que não é assim, é assim. Deus que me segurou, que você possa entender o que é um pecado consciente, o que é uma área fraca na sua vida, que Deus está te modelando, Deus está te preparando para guerras mais na frente, para levantar como um missionário, um pastor, um obreiro, alguma coisa. Deus tem trabalhado profundamente em você e grandes fraquezas vêm, e isso é Deus trabalhando, não é pecado consciente. Eu te expliquei o que é pecado consciente. Pois é, meu irmão, que você pegue essa palavra para a glorificação do nome de Jesus. E também tem outra parte também que a gente tem que entender que somos fracos e falhos. Você entendeu? Às vezes a gente marcamos com o nosso irmão no tal hora e a gente não vai, falha. Isso é falhamento, isso é normal. Isso não é um pecado consciente, é uma falha, é um pecado, mas não é um pecado consciente. Você entendeu? Que você possa entender essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz.